E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos iniciar a nossa live do mês de maio. Então, falando sobre o HIIT, é o chamado treinamento intervalado de alta intensidade e outros tipos que existem a respeito, e suas aplicações no emagrecimento. Bom, o que é o treinamento intervalado de alta intensidade? Bom, é um treinamento poderosíssimo para o emagrecimento. Ele é de fácil aplicação, eu posso fazer ele em casa, na rua, na academia, dispondo ou não de equipamentos. Muitas pessoas o preferem. Ele tem outras vantagens também em relação ao treinamento aeróbio contínuo e tradicional. E também já tem muitos estudos mostrando a questão de agir sobre variáveis de saúde, redução de pressão arterial, redução dos níveis de glicemia, redução de hemoglobina glicada, melhora da resistência insulínica. Então, ele vem se mostrando um treinamento eficiente e que pode ser e é aplicado em diferentes populações. Então, nós observamos obesos fazendo o treinamento intervalado de alta intensidade, idosos, cardiopatas, diabéticos. Então, ele vem sendo aplicado com eficiência, com qualidade, com segurança e trazendo benefícios, então, para os indivíduos que estão o utilizando. Bom, mas quem sou eu para estar falando dele, né? Desse método? Bom, meu nome é Cynthia Scheller, eu sou doutor em Ciências do Movimento Humano, sou personal trainer, atuo nessa área de emagrecimento há mais de 15 anos e hoje estou aqui então para falar para vocês sobre o HIIT, sobre esse treinamento intervalado de alta intensidade. Bom, já de cara eu peço então que você curta aí se você está gostando desse material, já me ajuda a fazer um alcance maior e atingir outras pessoas então, tá? Bom, da onde surgiu o treinamento intervalado? As pessoas acham que é um método novo, que surgiu agora, questão de 5 anos, 6, mas não. E o treinamento intervalado, esse nome treinamento intervalado, ele já é aplicado há muitos anos. Existem artigos da década de 80, 70, que analisam a parte de metabolismo desse tipo de trabalho, seja em nível sistêmico, seja em nível muscular, e já mostra efeitos muito interessantes sobre esses parâmetros e sua efetividade ao ser utilizado como método de treinamento. Então não é uma coisa recente. Ganhou um boom agora, até pela questão de que as pessoas têm menos tempo para treinar. Mas ele é um treino aplicado há muitos anos. Inclusive, esses artigos mais antigos, assim, tem uns que são muito bons, são de grande qualidade metodológica, resultados muito confiáveis, apesar de serem antigos, a tecnologia não ser igual a nós, mas muito bom mesmo a qualidade desses trabalhos. Bom, como eu disse para você, o que é o treinamento intervalado de alta intensidade? Por ele ser um treinamento intervalado, ele é um treinamento que ele alterna intensidades de exercício. Então, ora eu tenho uma grande intensidade de trabalho, ora eu reduzo essa intensidade de trabalho. E isso pode ser com o chamado intervalo ativo e com o intervalo chamado passivo. Então, por exemplo, o intervalo ativo, eu uso uma sobrecarga, uma intensidade mais baixa de trabalho. O intervalo passivo, simplesmente, então, não tenho nenhuma atividade durante esse intervalo. Simplesmente eu estou ali estando em repouso. Então, eu alterno momentos de alta intensidade com momentos de redução dessa intensidade, com ou sem exercícios. Esse é o princípio dele. E nós utilizamos uma série de trabalhos. Quem não lembra, no tempo de escola, aquelas coisas de fazer tiros de 100 metros? 3 tiros de 100 metros, 3 tiros de 50 metros. Nada mais é do que o treinamento intervalado de alta intensidade. E como o nome já diz, ele é realizado em alta intensidade. Então não é baixa intensidade, ele é alta intensidade. E essa alta intensidade é de acordo com a condição física do idoso. Nós não podemos, por exemplo, usar a mesma intensidade que eu uso no indivíduo novo, sem nenhuma condição clínica, com um idoso ou com um indivíduo obeso. Isso tem variações no tipo de trabalho. Alta intensidade para aquela população.
Por isso que ele é seguro, né? Claro que existem diversas variáveis que devem ser avaliadas durante esse tipo de trabalho para garantir a segurança e a eficiência do trabalho para o indivíduo que está realizando esse trabalho. Aproveita aí e escreve a tua dúvida. Se tem alguma dúvida, algum comentário para fazer, me escreve. Então eu vou responder essa dúvida. Bom, os tipos desse tipo de trabalho. Nós temos diversos tipos, né? Eu, particularmente, gosto de utilizar 4 tipos. Então, o chamado HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade longo, né? Com uma determinada intensidade de trabalho. O curto, que é uma intensidade mais elevada de trabalho. Nós temos o SIT, que é o treinamento intervalado de sprint, ou seja, de muito mais alta intensidade, a intensidade de exercício chamadas de supramáxima, né? São além do que o indivíduo, da capacidade máxima do indivíduo, e que são realizados em curtíssimos períodos de tempo. Né? E nós também temos o que hoje em dia se chama de treinamento multimodal, que em tempos anteriores era nosso circuito, né, que a gente fazia na escola e que hoje é empregado no CrossFit, por exemplo, eles utilizam muito. Né? Então, são combinações de exercícios, ou não. Eu posso pegar um exercício, fazer ele de forma muito intensa, num curto período de tempo e dar o descanso apropriado. Né? Aí tem os burpees, tem os escaladores, tem o polichinelo que nós podemos utilizar. Então, são exercícios que eu posso combinar eles ou não, fazer eles de forma isolada. Tudo depende da necessidade ou do que eu quero trabalhar naquele momento. Tá? Bom, funciona? Sim, funciona. Ele é bastante efetivo, ele mostra que o indivíduo ele apresenta reduções nos seus percentuais de gordura, como eu disse também, nas variáveis de saúde. Então, eles têm um grande valor fisiológico em termos de retorno para o indivíduo. Né? Então, ele pode ser aplicado, a gente tem que pegar e analisar o indivíduo que vai utilizar. Né? Mas ele é realmente eficiente quando nós aplicamos ele. Já aproveito e peço aí para você curtir minha live para que eu possa, então, aparecer para outras pessoas, tá? Me ajuda e eu vou dando aí mais conteúdo para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, escreve aí, por favor, que então eu vou respondendo na medida do possível, ou em stories mais tarde, tá? Bom, prescrição. A gente tem várias formas de prescrever esse exercício. Infelizmente, não é o que acontece na vida real. A vida real, as pessoas simplesmente, o profissional manda o aluno fazer, sei lá, 30 segundos, 1 minuto do exercício, sem analisar esse contexto. Então, às vezes ele acha que está fazendo um HIIT, mas ele está fazendo um HIIT com uma mistura de SIT. Muitas vezes ele nem está alcançando aquela frequência cardíaca necessária e acha que está sendo eficiente. Então, para um treinamento ser eficiente, ele tem que ter uma prescrição. Quando você toma um remédio, né? O que o médico ele idealiza? Né? Eu vou dar essa dose, porque essa dose é efetiva para esse problema. No nosso caso, o exercício físico é a mesma coisa. Eu vou dar esta dose de exercício, essa prescrição, dentro desse conjunto de variáveis que eu estou propondo para atingir esse objetivo. Então, muitas vezes as pessoas acham que o indivíduo ele vai emagrecer, vai continuar emagrecendo e ele estabiliza. Estabiliza por quê? Porque eu não tenho controle nenhum. Né? Eu não tenho como, por exemplo, aumentar a intensidade, modificar essa variável, eu não tenho controle. E para fazer controle, para ter um controle, para ser efetivo no que o trabalho irá realizar, eu preciso prescrever ele a partir de variáveis que eu vou utilizar. Frequência cardíaca, VO2, escala de percepção de esforço. Existem vários métodos que eu posso utilizar para prescrever o HIIT de forma eficiente, que vai então trazer esse benefício para o meu aluno. Então, obviamente, dentro dessa prescrição, eu preciso ter um planejamento. Né? Então, eu preciso ter diversas variáveis que eu preciso analisar e propor para esse indivíduo para que eu consiga atingir o meu objetivo. E não estou falando só aqui de variáveis no sentido de intensidade, mas em termos de volume, em termos de condicionamento do indivíduo. Às vezes as pessoas querem propor um HIIT, querem prescrever um HIIT, e o indivíduo não tem condicionamento para aquilo. Ou
Para, então, atingir esse nível, para conseguir ser efetivo no condicionamento do indivíduo, eu tenho que baixar a intensidade, eu tenho que iniciar com menos séries, um intervalo maior de descanso entre as séries. Então, tudo são variáveis que eu preciso analisar através de uma avaliação que eu faço nesse meu aluno, vendo condicionamento físico, vendo coordenação motora. Tem gente que propõe exercícios e o aluno não consegue fazer, ele não tem coordenação motora para aquele exercício. Né? Tem tanta gente hoje que faz agachamento e não tem um movimento adequado para fazer o agachamento. Então, eu tenho que ter essa certeza de que o aluno vai fazer o movimento correto, para posteriormente eu não ter uma lesão nesse aluno. Então, eu não vou de imediato propor um exercício sem ter a certeza de que ele vai conseguir fazer dentro do que eu preciso, justamente para evitar com que esse indivíduo tenha lesões futuras. Então, aproveita, curte a live aí, manda sua dúvida, me segue, eu tenho um canal também no YouTube, @profa.Cynthia Scheller. Então, tanto aqui no Instagram como no YouTube também eu tenho um canal, então aproveita, segue e vê meus vídeos lá que eu também tenho. Tá? Bom, como eu disse, então, a gente tem que analisar as variáveis de intensidade, de volume, de séries que são realizadas ao longo da semana. Muitas vezes eu vou aplicar uma vez o HIIT na semana, outras vezes 2, 3, vai depender do indivíduo, dos propósitos dele, da quantidade de atividade física que ele tem, se é um indivíduo mais sedentário, um indivíduo que já tem um certo condicionamento físico, então tudo vai depender do indivíduo, né? A gente tem que analisar a individualidade biológica, e ultimamente, né, vida redundante, a individualidade biológica daquele aquele cliente, né? Mas isso está cada vez menos sendo analisado. Né? As pessoas não analisam o indivíduo. Exercício está eficiente, vou fazer. Não, a gente tem que avaliar o indivíduo, o seu movimento, a sua história, as suas características, as suas análises que nós temos de vários parâmetros, né, clínicos ou bioquímicos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Não é porque eu disse que ele é eficiente que você vai sair aplicando a torta direita. Você tem que analisar o seu indivíduo, o seu aluno, para ver se ele tem condições. E não precisa de cara iniciar fazendo com uma alta intensidade. Faz uma intensidade mais elevada, mas não chegando ao máximo, vendo como ele vai se sentir também. Daqui a pouco ele odeia esse tipo de trabalho, ele não gosta. Existem pessoas assim e a gente tem que respeitar elas. Então, é importante fazer essa análise geral do indivíduo. Né? Como eu disse para vocês, ele é um método que está sendo utilizado em diversas populações. Então, indivíduos com doenças metabólicas, cardiopatas, indivíduos, recentemente tem aparecido muitos estudos relacionando o HIIT com indivíduos com câncer, de diversos tipos, fazendo quimioterapia ou não. Também tem muito estudo com obeso, com idoso, com criança, com adolescente. Então, estão aumentando a gama de estudos desse tipo de trabalho intervalado, treinamento intervalado de alta intensidade. E uma das grandes vantagens que é destacada na literatura é de que é um tipo de treinamento que ele é feito em curtíssimo espaço de tempo, ao contrário, por exemplo, do aeróbico contínuo. Então, por exemplo, se eu fizer 5 séries de uma corrida, né, e cada corrida dessas, cada série dessas durar 1 minuto e eu ter 1 minuto de intervalo, nesse sentido, eu tenho 10 minutos totais de atividade. 5 realizando atividade e outros 5 em períodos de repouso, de descanso. Então, o que acontece nessa situação? Eu tenho um trabalho sendo realizado que vai proporcionar emagrecimento, que vai trazer importantes contribuições para a minha saúde, realizado em 10 minutos. A gente sabe que hoje as pessoas têm cada vez menos tempo para se exercitar. As pessoas estão cheias de funções, cheias de trabalho, as outras atividades que tem que fazer, levar filho na escola, passear com o cachorro, se cuidar da alimentação, enfim, a gente está aí passando por essa situação. Então é interessante que a gente aplique dentro da necessidade do indivíduo treinamentos curtos.
E sempre manejando essa questão de volume e intensidade. Então, justamente ele é um treinamento curto porque ele é feito em alta intensidade. Se ele é um treinamento mais moderado, eu preciso ter um tempo maior de atividade para que eu possa, então, ter os benefícios e conseguir o emagrecimento do meu aluno. Além disso, as pessoas referem uma forma mais divertida, vamos dizer assim, de exercício e que termina rápido. Apesar de ser intenso, ele termina rápido. Então, essa é uma outra grande vantagem dele. Mas, como eu disse, cada um é cada um, e às vezes tem pessoas que realmente não vão se sentir bem ou não vão gostar desse tipo de atividade. E ok, a gente tem que então propor outra atividade que seja do gosto do aluno. Mas é importante a gente ter essa ciência de que existe esse tipo de atividade, ele pode ser empregado e ele é eficiente para que eu atinja o emagrecimento e traga outros benefícios aí para a minha saúde. Tá? Não estou dizendo que é o melhor treinamento que existe. As pessoas vão dizer, vai ela dizer que é o melhor treinamento. Não vou dizer isso. Eu acho que, como eu sempre coloco, cada um é cada um, gostos são gostos, cada um tem o seu, né? E a gente tem que adaptar isso. Existem outras variáveis também que mostram que muitas vezes um treinamento não é indicado para um indivíduo, seja por questões de gosto, questões de saúde, existem outras variáveis que muitas vezes apontam que aquele exercício não é indicado para aquela pessoa. Então a gente tem que ter a noção de que este é um treinamento, assim como outros, que vai trazer o emagrecimento. Não é o único, tem vários. E a gente tem como ajustar isso aí de forma que eu consiga trabalhar de uma forma mais indicada para que o meu aluno tenha esse retorno de emagrecimento, certo? Então, esse é o objetivo, a gente fazer um planejamento ao longo de um tempo, de forma que o aluno tenha, então, um retorno sobre isso. E analisando todas essas variáveis que eu coloquei aqui. A gente não simplesmente sai à torta à direita, mandando o aluno fazer o exercício, ou pelo menos não deveria ser assim. Tem que ter um planejamento de atividade para que eu tenha, então, obtenha o resultado desse aluno. Então, como eu disse, ele tem suas grandes vantagens, mas ele é mais uma ferramenta que nós utilizamos para o emagrecimento. Então, nesse sentido, eu tenho que ter essa ciência que não é o único, existem outros, e que dessa forma eu tenho que então aplicar o que é melhor para o meu aluno. Ok? Se essa live, se essa gravação fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, você achou interessante? Eu peço que você curta para que eu atinja outras pessoas. Aproveita, me segue no Instagram, @profa.cintiascheller, tudo junto. Também eu tenho meu canal onde eu tenho vídeos lá para profissionais da área da saúde, que está sempre sendo abastecido com vídeos novos, tá? Qualquer dúvida, me manda um direct, eu entro em contato contigo e a gente conversa. Tá certo? Então, até a próxima live, que será em junho. Aproveita, fica de olho aí, que logo eu já digo qual é o assunto que eu vou te falar e a gente volta a se encontrar, então, em junho. Tá certo? Até mais, pessoal!